E olha só, foi lançado oficialmente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Conselho da Paz, um grupo de países criado basicamente para supervisionar aí a paz lá na faixa de Gaza, reconstruir o território palestino, enfim, assunto que eu repercuto agora ao vivo com o coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Gustavo Menon. Professor, bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado pela participação, viu? Vou aproveitar aqui já para emendar a pergunta, professor. Olhando assim de longe, parece que o presidente dos Estados Unidos está criando aí uma espécie de Nações Unidas de Trump. Fica uma impressão assim, né? Eu queria saber a sua análise sobre esse conselho, professor. O que podemos esperar desse grupo que está sendo formado? O que Trump de fato pretende com ele? Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Sempre uma honra, uma grande felicidade falar com todos vocês. De fato, uma organização que foi lançada agora em Davos, na Suíça, diante do Fórum Econômico Mundial, no sentido de escantear ainda mais o sistema das Nações Unidas. Como que o presidente Donald Trump tenta cada vez mais, em ações unilaterais e arbitrárias, tenta deslegitimar toda a credibilidade do sistema ONU, que foi inclusive construído diante daquele cenário do pós-Segunda Guerra Mundial, com ampla participação dos Estados Unidos na celebração desse sistema multilateral. Vale dizer que essa iniciativa, o Conselho da Paz, de certa forma, tenta inviabilizar ainda mais esse contexto de não só de criar instituições paralelas, como eu disse, ao sistema das Nações Unidas, mas veja que essa iniciativa é uma iniciativa que corrobora ainda mais com o esvaziamento, com a paralisia e com esse estágio de inação por parte das Nações Unidas, onde sabemos que essa organização não vem conseguindo dar respostas efetivas a esse mundo em conflagração. Quando nós analisamos do ponto de vista geopolítico e geoeconômico essa era das incertezas, veja que estamos falando da guerra na Eurásia, os conflitos que se dilataram no Oriente Médio e essa atmosfera de guerra comercial entre Estados Unidos e China. Veja que a proposta do presidente Donald Trump acenando para aliados ideológicos, como é o caso do presidente Javier Milei na Argentina, a parceria firmada com o Catar, com a Hungria e entre outros países, de certa forma, e de forma até material, acaba endossando mais um golpe diante das Nações Unidas, que, insisto, não consegue dar respostas, não consegue alavancar medidas efetivas a partir do Conselho de Segurança, a partir do esvaziamento das suas agências e programas, conforme já anunciado por Donald Trump em outras oportunidades. Como é que há um processo exatamente de retirada dos Estados Unidos diante desse sistema multilateral, e ao que me parece, Felipe, a tentativa aqui é de endossar as Nações Unidas como uma organização zumbi, como uma organização acéfala, sem financiamento e que não consiga, de fato, cumprir os seus propósitos e o seu mandato. Bom, a gente está vendo, né, então, as repercussões da criação desse Conselho da Paz e o Brasil foi convidado para fazer parte desse conselho, né? Ainda está analisando esse convite. Pelo que eu entendi, os países que querem serem membros efetivos têm que pagar aí, se eu não me engano, US$ 1 bilhão. Enfim, é um convite que precisa de fato ser muito bem analisado. Na sua avaliação, o Brasil tem algum interesse em fazer parte desse conselho? É de fato preciso observar muito bem os prós e contras de entrar num conselho desses, ô professor? Exatamente, Felipe. Quando nós analisamos o posicionamento do Brasil, estamos falando de um verdadeiro dilema, já que estamos diante de um ano eleitoral e há tentativas de flexibilizar o tarifaço com a redução das sanções impostas às cadeias produtivas brasileiras. Por outro lado, veja que esse Conselho da Paz, de certa forma, tenta competir com as instâncias formais adotadas pelo sistema das Nações Unidas. É por isso que, por parte do Itamaraty, por parte
do Ministério das Relações Exteriores, há uma série de objeções, há uma série de ressalvas, no sentido de dizer, ora, esse financiamento é um financiamento que pode competir com o sistema multilateral, engendrado exatamente desde a segunda metade do século XX. E veja que a proposta do governo brasileiro, Felipe, ao que me parece bastante nítida, bastante cristalina. Ou seja, como é que o Brasil deve garantir e manter a sua maior e melhor tradição diplomática dos diálogos universalistas, isto é, defendendo uma reforma ampla dos mecanismos da governança global. Isso passando não só pelos velhos debates sobre a reoxigenação, sobre a reforma do Conselho de Segurança, mas também na recomposição das chamadas instituições de Bretton Woods, como é o caso do Banco Mundial, as cotas destinadas ao Fundo Monetário Internacional, FMI, como que o Brasil vem, de certa forma, desde o seu período de redemocratização, batendo nessa tecla, uma tecla importante para a política externa brasileira, em termos de reoxigenar o sistema ONU, para que ele tenha maior equidade e maior participação, principalmente dos atores emergentes do chamado Sul Global. É por isso que precisamos aguardar as manifestações oficiais, Felipe, daqui por diante. Ao que me parece, o governo brasileiro não é tão simpático a essa proposta de um Conselho de Paz que visa reconstruir exatamente a faixa de Gaza, mas ouso dizer que, do ponto de vista da política externa brasileira, a defesa para a criação de um Estado palestino em convergência com as resoluções da ONU deve ser mantida por parte da política externa brasileira nos próximos episódios.